do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra permanece. Para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 24, 35, que diz o seguinte: Passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Amados, hoje, de uma forma simples, vamos falar sobre o poder da palavra de Deus mais uma vez. Tempos se passaram e ainda a igreja demonstra que não entende o que significa ter a palavra de Deus sobre as nossas vidas, das nossas famílias e da nossa nação. O Senhor nesses dias está levando a igreja definitivamente entender que a palavra não é só uma luz espiritual, mas esta é a hora da igreja entender que a palavra de Deus manifesta a realidade dos céus na terra, que, como diz no livro de Mateus que lemos, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Esta é a hora da igreja entender que a palavra de Deus é mais concreta do que os alicerces que seguram os prédios aonde moramos. No livro de João, capítulo 11, versos 41 a 44, está escrito que diante do túmulo de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, foi manifestada a palavra de Deus na morte. Quando Jesus disse, tirai a pedra, e depois gritou em alta voz, Lázaro, sai para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés atados e enrolado no lençol. E ordenou Jesus às pessoas, desatai-o e deixai-o ir. Aleluias! Pense, igreja, comigo. Neste momento, um morto reage, caminha. Este é o poder da palavra, quando esta se manifesta. Queridos, neste momento, houve uma palavra que foi manifestada na vida de Lázaro. Uma palavra verdadeira, concreta e de poder. Todos ficaram pasmos ao ver a manifestação da palavra. E nesses dias, creia, igreja, a palavra de Deus é a que permanece. Portanto, pode os teus olhos estarem vendo coisas diferentes do que há tanto tempo é pregado e ensinado a nós como igreja. Não importa, creia. O que permanece é a palavra de Deus. Ela é fiel e tudo que Deus falou e está falando vai se cumprir em nossas vidas, nas nossas famílias e nesta nação. Aleluia! O inimigo está querendo desacreditar a igreja e quer fazer a igreja desistir, desanimar, ficar com medo, apavorada, para que tudo que o inimigo nos apresentar nesses dias seja aceito pela igreja. Mas acredite no que o Espírito está falando à igreja. O céu e a terra passará, mas a minha palavra permanecerá e irá se cumprir, pois quem prometeu é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Tudo que temos ouvido não são histórias, contos, são sim relatos verdadeiros. A palavra de Deus é verdadeira, fiel, é a realidade vinda dos céus para o povo de Deus. Assim como foi no deserto, quando o maná desceu dos céus e alimentou todo o povo. Assim é hoje para a igreja do Senhor, a palavra que tem sido ensinada a nós há tempos. Só ela nos alimenta, só ela é a verdade.
Só ela trará livramento para o povo. Não é a vacina, não são os remédios. O poder desta palavra sendo manifestada em nossos corações, que vai livrar a todos nós desta pandemia, da destruição, da morte eterna, do caos da segunda vinda de Jesus. Como diz no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 11, que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amados, muitos estão com medo de algo que é natural, que é a morte. Mas existe uma morte que é muito, muito, muito mais terrível, que é a segunda morte, que é o viver eternamente morto. Como diz no livro de Romanos, capítulo 8, versos de 6 a 8, que diz: mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Queridos, muitos cristãos nesses dias estão cheios de perguntas, de questionamentos, cheios de muitas questões, cheios de medos, de inseguranças. Porém, a pergunta vem de Deus aos nossos corações hoje. A palavra está dentro de ti, no teu coração. Percebam, no verso seguinte diz: Deus, pela palavra, ressuscita os mortos e seremos salvos. Aquele que nele crê não será confundido. Temos vida em Jesus e no poder da sua palavra, que é a realidade dos céus, que chegou até nós por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Amados, Deus está levando a sua igreja a crer que quando a palavra de Deus está sobre nós, é a realidade desta palavra que vai manifestar em nós, em nossas famílias, em nossa nação, a vontade de Deus, que vai se manifestar e estará agindo. O sobrenatural de Deus haverá de acontecer, os sinais, as maravilhas haverão de se manifestar. Queridos, podemos estar no meio deste turbilhão dos nossos dias e o inimigo quer nos paralisar e acabar com os nossos sentimentos, emoções, pensamentos. Quer fazer de todo o vento soprado contra nós maior do que ele é. Quer tirar de nós o crer na palavra de Deus. E infelizmente está conseguindo. Mas, queridos, não estamos só. Hoje o Senhor está falando à sua igreja, à sua noiva. Fiquem tranquilos, porque a palavra de Deus estará se manifestando nesses dias, nos defendendo quando nós não podemos nos defender, vai nos proteger quando nós acharmos que estamos sem proteção, quando acharmos que não tem mais saída. Aleluia! Basta continuarmos crendo na palavra de Deus, que é a realidade dos céus sobre as nossas vidas. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 29 a 31, está escrito: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o achareis, quando o buscarem de todo o coração e de toda a tua alma. Quando estiverem em angústias e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus, e ele lhe atenderás. E se você atender a sua voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus, um misericordioso, nem te destruirá, nem se
esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Aleluia. Amados, os sistemas, os governos podem nos oprimir, as leis podem mudar, mas nós não seremos destruídos. Quem sustenta a igreja nesses dias não são os governos, as autoridades, o sistema de saúde. Quem sustenta a igreja não é o poder legislativo, não é o poder judiciário, não é o poder executivo, mas é a palavra que nos sustenta. Aleluia. Está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 10, a igreja de Filadélfia, o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Meus amados, a palavra de Deus é muito mais preciosa, tem muito mais poder do que todas as autoridades constituídas, porque todas as autoridades constituídas foram constituídas porque Deus assim o permitiu. Que você possa impregnar a palavra de Deus na tua vida, no teu coração, no meio da tua família. Que você possa declarar o poder desta palavra sobre a nossa nação, porque não seremos destruídos. O poder de Deus se manifestará nesses dias. Creia nisso, não permita que o inimigo venha com artimanhas e tente desanimar a tua caminhada e te fazer sair da presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar ao Senhor. Pai, que a sua igreja creia que sobre nós, que somos a igreja do Senhor, existe uma palavra que é a realidade dos céus sobre nós, que é verdadeira e fiel e que vai se cumprir. Pai, que a sua igreja não negue a sua palavra, pois o Senhor também não nos negará e haverá de nos livrar no meio da provação que está sobre este mundo inteiro. Que a sua igreja creia e entenda de uma vez por toda que o Senhor não demora e que devemos conservar as nossas vidas, famílias e a nossa nação, e temos que viver o poder da palavra de Deus em nós, para que o inimigo não tome a nossa coroa, que é a coroa da vida. Aleluias, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém.